CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Dando continuidade ao livro da dona Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. O Evangelho, eu abri aqui ao acaso, meu reino não é deste mundo, capítulo 2, e tem 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender as palavras? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam. Uma rainha de França. É muito bonita essa mensagem, né? E muito importante para que a gente não se iluda com as posições terrestres, com os bens terrenos, porque não é isso que vai fazer com que a gente tenha uma morada de paz. Por isso estamos estudando, Jesus, as mensagens do teu Evangelho, com os Espíritos do Senhor, aprendendo a cada dia e fazendo força para mudar o nosso caráter. E esses Espíritos, como a Rainha de França, a nossa Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros amigos como Chico, o Dr. Bezerra, que a ajudou, o Charles. Pedimos, Jesus, que eles nos inspirem, nos ajudem no estudo desta tarde, o altivo, e em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome sempre de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos da tarde de hoje.
Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo Os Arquivos da Alma, não é isso? E semana passada nós retornamos ao início, não foi? Uma segunda vez nós lemos até a página 62, né? Pelo ano de 1942. Então, o que nós lemos semana passada, primeiro a Dona Ivone citou aqui na primeira página uma questão do Livro dos Espíritos e outra do Evangelho, que eu vou voltar aqui a ler, mas não vou ler o que a gente já leu por 2 vezes. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 399. Mergulhado na vida corpórea, é a resposta da 399. Mergulhado na vida corpórea, é o nosso caso agora, né? Quem está no corpo, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, o que está sendo afirmado no Livro dos Espíritos? Que, apesar do esquecimento das nossas experiências anteriores, a gente conserva algumas vezes uma vaga consciência, algumas vezes, não é sempre, uma vaga consciência dessas vidas. E que pode ser revelado a nós sim o passado, com um objetivo superior, não para satisfazer a nossa curiosidade, quem eu fui, não, com um objetivo superior. Novamente, agora Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, item 11, ele afirma a mesma coisa, vamos relembrar. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, quando dormimos todas as noites, que a gente se separa parcialmente do corpo, a gente tem lembrança do passado. Sabe, se sofre, sabe por que sofre e tem consciência. Nunca perdemos a lembrança do passado. Quando retornamos ao corpo, vem o esquecimento. Algumas pessoas têm uma vaga lembrança, como ela vai falar dela, mas antes ela colocou aqui que isso, algumas pessoas têm essa lembrança. Ele deu os exemplos aqui. Trouxe exemplos do livro do Problema do Ser, de Leon Denis, quando ele afirma que essas recordações, elas são inteiras quando somos espíritos, mas que a gente pode trazer alguma lembrança. Ele trouxe alguns exemplos aqui. Um exemplo interessante que ele trouxe foi de uma mendiga, lembra? Na Alemanha, que o príncipe, estavam uns amigos lá na Alemanha, príncipe Adam Wisken, a moça estava pedindo comida, ele chamou a moça para almoçar com ele no restaurante, o que ela fez com muito apetite, ele relata isso, enfatiza,
E resolveu então depois hipnotizar essa moça, essa senhora. E fazendo esse trabalho, que ele era magnetizador, né, estudava, olha como o povo estudava o magnetismo, né? Hoje as pessoas não dão tanta atenção para isso, nem nas casas espíritas, né? Então não se sabe, mas tem muita pesquisa feita. E o que foi que aconteceu? Ela entrou em transe, ela saiu do corpo, né, saiu do corpo não, em espírito, através da hipnose. Ela diz que aquilo ali é uma expiação do passado. Ela nasceu, na verdade, na vida passada, ela viveu na França, matou o marido jogando ele de um penhasco para ficar com outra pessoa. E essa encarnação foi imposta. Disse os detalhes da cidade que ela viveu, o lugar, a cidade e o lugar certinho, onde tudo aconteceu. O príncipe resolveu colocar à prova o que ela estava dizendo. E ela conversava com ele num francês limpo, num francês impecável, enquanto ela falava um alemão com muitos erros. Foram na delegacia, disseram que ela ganhava algum trocado se vendendo lá para os soldados, na Alemanha. E como espírito, ela falou num francês impecável. Indo a tal cidade na França, pesquisando, conseguiram as pessoas mais velhas e que os avós, né, contavam para eles, os pais, que realmente ali aconteceu, que uma senhora, uma pessoa muito rica, matou o marido para ficar com outro e confirmou o que ela tinha dito como espírito. Interessante, né? A comprovação da imortalidade. Aí começa Dona Ivone aqui na página 62 e vamos dar continuidade a partir daqui. Sinto falta da Malu e do Itamar. Não estamos aqui. Pelo ano de 1942, então não tem muito tempo, né? 80 anos atrás. Quantos anos tinha a Dona Ivone em 1942? 42, muito bem. Muito bem. Continha fácil essa, né? Então ela tinha 42 anos. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1900. Pelo ano de 1942, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates, que então avultaram, e adoeci gravemente de um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante 2 longos meses. Olha o que ela está dizendo. Ela não vai entrar nos pormenores, mas as lembranças do passado voltaram e com muita intensidade. E o choque foi tamanho que ela não resistiu e adoeceu, ficando acamada durante 2 longos meses, como que desmaiada. Não, ela está contando o que aconteceu com ela, tá? Não é normal acontecer, não é. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência, e cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro
mês da minha presente existência. Então ela está dizendo que a causa disso foi um trauma ocorrido no seu corpo espiritual devido a um suicídio na vida passada. E a gente já sabe que ela se jogou no rio Tejo e ali ela morreu. Então, suicídio por afogamento. E isso trouxe um trauma. E a primeira vez que se manifestou nela essa dor foi quando ela tinha 1 mês de idade. Lembra que a mãe deu Dona Ivone como morta? Ela entrou num estado cataléptico ou letárgico. Letargia ou catalepsia? A gente falou tanto disso aqui, vocês não lembram? Letargia. Entrou no estado letárgico, não é? Que é a paralisação total do corpo, dando a impressão de morte. Assim aconteceu com Lázaro, assim aconteceu com um artista aí falado, né? Dizem, e isso daí acontece até com certa frequência. A pessoa entrar no estado letárgico e ser algumas pessoas até enterradas, sem estarem de fato mortas. O certo foi que durante 2 meses permaneci em estado singular. E é um estado singular? Único, um estado único. Diferente de toda e qualquer coisa que é de normal. Como de transe incompreensível. O que é o transe? O transe é o afastamento do corpo espiritual do corpo físico. Isso é o transe. Como de transe incompreensível. Estado de coma, por assim dizer. Sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente com auxílio alheio. 2 meses, de cama. Não morreu porque deram uma alimentação para ela, artificialmente. Ela não conseguia comer. Não se tratava de transe letárgico, mas não era letargia. Porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente. E no estado de letargia não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Poxa, ela me tirou uma dúvida agora, lendo agora isso. Ela entrava no estado letárgico e ia trabalhar no mundo espiritual. Mas na letargia, o espírito quando retorna não lembra do que aconteceu. Ele não lembra. Ela lembrava. E se ela lembrava, não era letargia. E o tempo inteiro a gente estava estudando aqui, né, pensando que a letargia que fazia que ela trouxesse a lembrança. E não era. Não era. Vou ler aqui de novo, esse pedacinho. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo passou espiritualmente. E no estado de letargia, não é possível a lembrança que se passa com o espírito do paciente. Eu vou até sublinhar isso aqui. Recordei que comigo se passou. Também não foi a catalepsia. A catalepsia é a paralisação parcial do corpo. A catalepsia não se confunde com a morte, que a gente se mexe, a gente pode falar e o corpo fica está parado, é parcial. Também não foi catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos. E tampouco tratava do transe sonambúlico, visto que também este não permite recordação dos acontecimentos desenrolados após despertar. Outra coisa interessante, isso aí a gente já sabia. O sonâmbulo, ele não lembra do que se passou. Ele não lembra.
Então, o que aconteceu com a Dona Ivone? Um estado singular de transe incompreensível, como ela colocou ali em cima. Não foi incorporação, não foi letargia, não foi catalepsia, não foi sonambulismo. O que foi? Que estado então seria esse? Aí vem aqui. Seria acaso a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória? Ou simplesmente uma das faculdades naturais em nossa individualidade psíquica, daquelas ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente o estado traumático? Ela mesma não sabia. O que foi que aconteceu com ela? Que seja, pois, fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu, e que eu mesma que o sofri, não posso verdadeiramente classificá-lo. Ela mesma não sabe o que aconteceu com ela. O fato é que ela ficou dormindo 2 meses, respirando debilmente, sem comer, sem beber água, sem falar, um cansaço imenso, uma sonolência insólita. Não saía daquele estado de torpor, de sono. Alimentação artificial, né? Tinham botar um tubo e foram ali com a seringa, é o que deve ter acontecido. Vocês estão vendo como a gente não compreende quase nada ou nada a respeito da alma humana, desses fenômenos que acontecem conosco? Né? Muita coisa, nem ela sabia o que estava acontecendo com ela. A personalidade humana, então vocês estão vendo que ela coloca ali, na verdade, a causa disso aí, ela colocou lá atrás, ó. Em verdade, ó, quando ela diz que a causa foi o choque no perispírito por causa do suicídio anterior. A causa está ali. Mas o que é aquilo ela não sabe. Ó. Vamos ler ali atrás, como ela diz aqui. Ó, havendo lutado e sofrido, estou voltando lá no primeiro parágrafo, sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates, que então avultaram e adoeci gravemente de um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada durante 2 longos meses. Em verdade, tal choque, mas não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitado, consequente do suicídio da passada existência, e cuja primeira manifestação extensiva certamente que se verificou no primeiro mês de minha presente existência. Então a causa, ela está dizendo que foi por causa foi o suicídio. A causa, ela está dizendo que foi o suicídio. Um trauma que ela provocou no perispírito, um traumatismo. E a primeira consequência desse traumatismo foi quando ela nasceu. E aos 42 anos vem de novo. Só que ali não foi estado de letargia agora. Também não foi sonambulismo. Uma causa inexplicável, algo singular. Tudo bem até aí? Qual foi isso aí? O que aconteceu com ela? Ela não sabe. O fato é que aconteceu. Isso aí tem que ser estudado. Aconteceu comigo. Pois ficou difícil para ela entender e compreender, imagine para a gente. Se foi com ela que aconteceu. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais. E é bem possível que o próprio choque nervoso, que me atingiu mecanicamente, arrastasse as lembranças que se desencadearam então
das camadas profundas da minha alma. Também é possível que fosse manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões por que eu assim sofria. Explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. E o porquê que aquilo aconteceu, ela também não sabe. Pode ter sido a misericórdia de Deus e dos espíritos provocar aquilo para descansar o corpo. Pode ser também ela entender com isso, porque ela lembrou de tudo que aconteceu com ela quando acordou. Ela entendeu o porquê de tanto sofrimento na vida dela, que a vida da Dona Ivone foi de muito sofrimento, de muita dor. Infelizmente, eu não a conheci nessa existência, né? Pelo menos. Gostaria muito de tê-la conhecido, não a conheci. Mas ela foi lá muitas vezes no Centro Espírita Leon Denis, ela era amiga do altivo. Por isso ela está conosco aqui, trabalhando, estudando, nos ensinando essas coisas. Algo que eu não sabia, a Adilane que me falou, eu não sabia que a Dona Ivone disse para ela que o trabalho que nós estamos fazendo ali na cura, com passe depois a gente atende algumas pessoas espiritualmente atraindo os espíritos sofredores que estão com aquela pessoa doente, ela fazia esse trabalho. Ela se fazia e eu não sabia. Logo, ela é uma das responsáveis ali desse trabalho, junto com o Dr. Erma, com Sheila, com outros espíritos. Que coisa interessante, né? Então vamos lá. Como a gente não sabe nada. Os 2 médicos requisitados para minha cabeceira não encontraram doenças em meu organismo físico. Prescreveram então tratamento para o cérebro, receoso de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Nem os médicos sabiam o que era. Para a maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência em que me encontrei, sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Então ela tinha recentemente mudado, não conhecia a cidade, também não tinha condições de ir a lugar nenhum. Não me recordo senão vagamente, e como em pesadelo, do que comigo se passou na terra durante aqueles 2 meses, porque não vivi na terra. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento, e que noites seguidas velaram por mim, esperando o desenlace. Lembro-me apenas de que certa vez despertei, sentindo o cérebro como que dilatado, tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava, e tudo enxerguei como tinto de sangue. Balbuciei algo num esforço supremo. Faça uma prece, supliquei. Mas tal murmúrio que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam, repercutiu tão dolorosamente em meu cérebro como se estampidos violentos o destruísse. Fazia uma prece que não foi por mim percebida enquanto eu retornava ao primitivo estado. Creio que nessa noite, com efeito, eu desencarnaria se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram,
não me socorresse, como na infância, quando estive a risco de ser sepultada viva. Não obstante, olha o que o suicídio provocou, hein? Olha as consequências graves de um suicídio na vida de uma pessoa. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles 2 meses e lembro-me de quanto se passou com o meu espírito enquanto o corpo material se mantinha assim inanimado. Revivi então episódios graves de minhas existências passadas e atrasadas, existências cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais em parte aqui descrevo. É bem possível que Charles, o meu espírito familiar, me levasse a revê-las a fim de estimular em meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha. Como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me quando o estado traumático mecanicamente as aviventasse em minha consciência por predisposições naturais em toda a personalidade e por conseguinte também da minha. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles no século XIX, época em que possuía carruagens, vestidos de renda com longos babados, e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesma descrevia durante a infância, pois ele fora, com efeito, nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França. Pelo menos, nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Dessa forma, atingi também a existência anterior e me encontrei cigana infeliz na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras, e onde pouco depois reencarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei, porém, apenas pequeno trecho, particularizarei, porém, apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para estas páginas. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais com detalhes patéticos para mim mesma, exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como em sonho ou refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados recentemente desaparecidos e de cujas mortes eu me responsabilizava. O marido e a filha. Charles seguia-me e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, minha filha. Volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Está tudo perdido, é irremediável, meu pai, é irremediável, porque eles não voltarão para o meu lado a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem o mal que pratiquei. Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo,
e pranto violento de verdadeira loucura seguia-se, estado como que pré-agônico, anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim. Aí dizia Charles, né, o pai dela. Pensa um pouco em mim. Lembra-te de que sou teu pai. E também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairmos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouves meus conselhos, obedece-me. Leila. Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esquece do amor que também me deves. Ela via essa cena do pai falando com ela, coisa dolorosa. Ela vendo tudo o que aconteceu, assim como a gente lembra tudo o que aconteceu agora de manhã conosco. Está vivo, não está? Ela lembrou. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo presa de angústias insuportáveis. Em seguida, vi-me em preparativos para o suicídio, habitualmente premeditado. Tomara uma carruagem e mandara tocar para local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, e que até bem pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleeiro, quer dizer, o que tocava a carroça, né? Porém, relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha, ao reviver a cena, mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. No local previsto, sentada sobre umas pedras, próximo a uma ribanceira que caía para o leito de grande rio, escrevi um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando o seu perdão. A angústia mortal me oprimia o coração e a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como a daqueles que amei então. Entreguei o bilhete ao boleeiro, ordenando que levasse ao destino. Ele relutou ainda, desconfiado, certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu finalmente, deixando-me só. Vi-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos e do meu esposo de então, ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me aparecia agora no presente desde a infância. Reconhecendo-me só, naquele sítio deserto, alegria satânica acometeu-me, desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da ribanceira ao rio sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, e depois flutuando sobre as águas, para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roíam o corpo possuíam inteligência. Eu os via atirando-se ao ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias como se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível.
Eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível, brigavam por um lugar sobre mim própria e a vida intensa que poderá existir no leito de um rio caudaloso tornou-se visível e sensível para mim, com intensidade tal que era como que um inferno liquefeito a me envolver no seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações inconcebíveis a um cérebro humano, pois esse estado pavoroso da consciência encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo por meio do próprio suicídio. Vi-me depois retirada das águas por pescadores. Então, esse fato dos peixes estarem comendo é o mesmo princípio dos vermes roendo o corpo. Ela estava ligada ao corpo ainda pelo seu perispírito. Por isso, sentia tudo. Vi-me depois retirada das águas por pescadores ou homens contratados para o efeito que me suspenderam com dificuldade, auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo, fazendo-me sofrer ainda mais esse martírio. Olha, ela sentiu os ganchos. E depois, estirada no chão, à margem do rio, desnudada, pois as roupas se haviam rompido, estraçalhadas, em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes. E vi também Charles, como louco, ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa e me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera, mas não podia articular nem mesmo um pensamento completo. Tudo via e sentia por meio de um pesadelo infernal, tal o estado de desfalecimento e traumatismo que me tolhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeavam, mas não reconheci ninguém e me envergonhava porquanto me sentia desnudada. Percebi que me supunham morta e lamentavam o acontecimento e terror indescritível de que me sepultassem. Viva entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida, atormentada, deve ser atormentada ou adormentada, como me encontrava naquele pesadelo sinistro, que enlouquece sem, contudo, apagar a consciência. Meu Deus, quanto sofrimento, hein? Como espírito, ela via e sentia tudo. Estava com medo de ser sepultada viva, porque ela via, eu não morri. Mas o corpo já não obedecia mais. Olha aí o choque com o perispírito. Em vez de falar choque anímico, como eu digo, eu tenho falado, né? Foi um choque anímico, não é isso, é um choque, um traumatismo no perispírito. Traumatismo no perispírito, ocasionado pelo suicídio. Por isso ela entrou logo como criança, com 1 mês de nascida, em estado de letargia. Olha como ficou gravado ali, e quase que ela é enterrada. Foi um traumatismo, como ela disse aqui no perispírito. Eu tenho dito, mas eu disse sempre que eu ia tentar, eu não podia ter a certeza. Eu disse assim, eu vou dizer como que fosse um trauma anímico, né? Não deixa de ser, porque é da alma. Mas, na verdade, foi um traumatismo perispiritual, no corpo espiritual. Na verdade, isso aqui para a gente leu, mas só quem passou por isso sabe o que é, né? Na verdade. É só de ler. Então, nunca pensem no suicídio. O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir em alternativa com os antigos sofrimentos,
o momento em que vi Charles a chorar e senti então e compreendi só então o imenso amor que seu coração me consagrava. Ouvia-lhe as palavras: por que fizestes isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasse para Deus, e pensastes também um pouco em mim, mas amastes a todos, em todos pensastes, só não pensastes no teu pai. Tais lamentos eram acusações terríveis para minha consciência, que se alucinava porventura ainda mais, compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fez isso, meu Deus? Por que fez isso? Era o pensamento interrogativo que agora me supliciava sem interrupção. Por que fiz isso? Mas o que foi que fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu Pai, perdoa-me. Atender-te-ei agora. Nunca mais te desobedecerei. Prometo, teus desejos serão ordens para mim daqui em diante. Fala, meu Pai, dize o que devo fazer agora e atenderei. Dize se me queres ainda, mas pelo amor de Deus, não chores assim, que isso me despedaça ainda mais o coração. Leva-me daqui, vamos para nossa casa, quero voltar para nossa casa, quero voltar. E os outros, para onde foram? Aqueles por quem tanto sofro. Dizem que estou morta, no entanto vivo. Não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta e por isso não encontrei senão peixes e mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa então? Estarei louca, finalmente? Que se passa? O que se passa? E vi mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não era o jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore e o túmulo que me abrigava. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. E Charles, coberto de luto, ainda ali chorava, inconsolável. Não tem nem o que comentar, né? Nem o que comentar. A não ser as nossas preces para ela. Sabemos que ela está bem hoje, graças a Deus, pela vitória que ela teve sobre ela mesma na última encarnação, trabalhadora da doutrina incansável que foi, deixando um legado para nós, como esse que acabamos de estudar, esse livro, como Memórias de um Suicida, como as outras obras, Dramas da Obsessão e tantas outras obras, né? Aquela tríade que ela conta a vida dela, nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha, Voragem do Pecado, O Cavaleiro de Noé, eu não sei a sequência, e tantas outras obras. Que ela receba o nosso carinho, a nossa gratidão. O seu sofrimento não foi em vão, pois desperta as nossas consciências para um mundo invisível, desperta as nossas consciências para a valorização da vida, desperta as nossas consciências para Deus, para o infinito, para o amor de Jesus, que nos conduzirá certamente a Deus. Obrigado, ouvindo a sua história, tocam os nossos corações
de piedade, de dor, de tristeza também contigo. Certamente, ainda quando recordas, é uma recordação penosa. Que Jesus te abençoe sempre, vitoriosa que foi na última encarnação. Agora, querida irmã, tens possibilidade de nos ajudar a também sairmos vitoriosos dessa encarnação que nos encontramos. Podes nos ajudar com o auxílio de Jesus, com o amor de Deus que já te envolve e a amizade dos espíritos que conquistastes. Não deixar que nenhum de nós cometa o suicídio. E inspirando-nos sempre, possamos nós encarnados auxiliar irmãos nossos a não cometerem também esse ato tão doloroso para a vida de qualquer ser humano. Ato tão triste e que a nossa terra chora e muito, pois vem acontecendo todos os dias, cada vez mais. Rogamos a Jesus pelo povo, pelos homens que vivem aqui na terra, para que despertem para a vida espiritual, que essas palavras aqui narradas soem aos ouvidos de todos, para a valorização da vida, para não cometer o suicídio, pois a morte não existe. Que sirvam de consolo essas dolorosas páginas. Que Jesus tenha piedade da nossa humanidade. Que Jesus tenha piedade de todos. Que Jesus abençoe e sustente a todos. E aqueles, Senhor, que já cometeram suicídio, sejam neste momento, envolvidos por essas doces vibrações que brotam dos nossos corações e principalmente do teu coração amigo, Jesus, que elas atinjam a todos, os que estão aqui em nossa casa, nas enfermarias, recebendo o devido tratamento, os que se encontram na colônia Maria de Nazaré, cheguem essas vibrações de amor, o teu amor até todos eles. O cheiro, o perfume das rosas, aliviando, levando beleza e esperança para todos. Ajudai, Senhor, aqueles que trabalham para que resgatem de hordas de espíritos do mal, ainda distanciados do amor de Deus, e que sequestram os incautos. Que essas cavernas sejam, neste instante, devassadas, Senhor, e resgatados esses espíritos que tanto sofrem, um sofrimento que as nossas palavras não conseguem definir. Ajudai-os, libertai-os. Consolai também, Jesus, os entes queridos que sofrem e que ficam aqui na terra, nossos amores, os seus amores, bem como os amores desencarnados que muitas vezes são impotentes para aliviar as suas dores. Forças da esperança, forças do amor, forças da paz, vibrai, 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 balsamizando as chagas dolorosas desses irmãos, forças benditas da cruz celeste, vibrando, vibrando, vibrando por toda a superfície da terra, evitando o suicídio. Forças benditas soprando aos ouvidos dos homens, dizendo que a morte não existe e tirando-os desse abismo que desejam se precipitar. Alertai a todos, Jesus. Só existe vida, sempre vida,
vida no corpo, vida fora do corpo. Que os irmãos recebam então essas vibrações. A nossa querida Patrícia, irmã nossa, receba esse carinho, o amor que sai dessa casa e possa envolver o seu coração. Jesus te abençoe. Jesus abençoe a todos vocês. Em nome de Deus e de Jesus, em nome dos guias aqui presentes, trabalhadores do bem, trabalhadores do amor, trabalhadores da luz, da esperança, médicos e enfermeiros, professores, todos vocês amigos, em nome do vosso amor, do amor que vocês têm por esses espíritos, pela causa espírita, o amor que tem pelo Jesus, o amor que tem pela vida, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome do nosso amor, minha querida e eterna esposa, em nome da senhora, querida irmã Ivone, do Charles, do Dr. Bezerra, de todos esses trabalhadores que se esforçam, que se desdobram, junto a esses irmãos tão sofredores. Em nome de Maria Santíssima, dos irmãos que lá do mais alto dirigem os trabalhos nossos aqui na terra, lá da colônia que leva o seu nome, Senhora. Mas que seja acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus, que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, em torno do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Que assim seja.